Tem gente que ainda vê o inglês só como um diferencial profissional, como se fosse uma coisa bonita ou boa de se ter no currículo, ou uma habilidade útil para quando você for viajar, ou para consumir alguma coisa em específico também. Só que na prática, o inglês é muito mais que isso, porque você não está só desbloqueando uma língua nova, você está desbloqueando a língua global. Você abre um leque de mercado, de conexões, de oportunidades, de conteúdos e abre uma visão de mundo que não existe quando você está preso só ao português. Eu falo por mim, se eu não tivesse aprendido inglês, muitas das oportunidades que eu tive, né, para experienciar, coisas que eu vivi, aprendi e perspectivas que eu consegui absorver, elas não teriam acontecido. Então, o ponto importante aqui não é simplesmente aprender um novo idioma, é perceber que sem o inglês você vive uma versão muito mais limitada do seu mundo. Eu lembro que desde cedo, né, minha família, meus parentes sempre falaram para aprender inglês porque ia ser muito importante para quando eu ingressasse no mercado de trabalho, que seria um diferencial. Da mesma forma que em gerações anteriores, ter uma faculdade era um diferencial competitivo. Só que hoje as coisas mudaram um pouco. O inglês é muito mais do que uma porta que se abre profissionalmente. Você acaba tendo acesso a muito mais conteúdos, informações em geral, porque o conteúdo da internet, por exemplo, é majoritariamente em inglês. As ideias normalmente surgem de fora e vêm para cá. As tendências acabam vindo para cá depois. As comunidades, enfim, tudo que é novo acaba começando em inglês e depois ela vem pra gente traduzida no português. Então tudo que você vê praticamente já está resumido, filtrado ou já foi adaptado pela perspectiva de outra pessoa. Então o inglês deixa de ser um extra e acaba virando uma ferramenta de acesso. Um acesso direto da fonte. Você tem mais timing, você aprende as coisas que nem chegaram aqui ainda. E isso muda completamente a forma como você pensa, as decisões que você pode tomar, as oportunidades que tem e a forma como você trabalha. Uma das coisas mais fortes do inglês é que ele expande a tua noção da realidade. Porque quando você começa a ver esses materiais, esses conteúdos, fóruns, comunidades de fora, você começa a perceber que existe um outro mundo de fato. E você percebe uma coisa, que o seu bairro não é o mundo, o seu país não é o mundo, e a sua referência local não é o limite do que existe. Você começa a ver como outras pessoas pensam, como são, né, as culturas, como elas constroem a vida, a carreira delas. Você ganha mais perspectivas. E em relação ao trabalho, você começa a ver outros tipos de profissões, problemas que as pessoas estão resolvendo lá fora, as soluções que elas acham, quanto elas cobram por isso, como elas se posicionam, quais modelos de negócio estão funcionando ou estão aparecendo e quais oportunidades estão surgindo. E isso dá uma virada de chave, porque muitas vezes a gente acha que tá sem opção, só que na verdade seu repertório só tá pequeno demais. Você só conhece o que você tem contato. E quando você conhece só sua bolha, você acaba achando que aquilo é a realidade inteira. O inglês, ele desbloqueia muitas coisas. Então, você acaba ganhando mais oportunidades de se comunicar com pessoas do mundo inteiro. Você consegue entrar, igual eu falei, em fóruns, comunidades e até conteúdos que você vê do dia a dia. E isso te traz mais repertório para explorar coisas que antes você não conseguia. Então, você ganha, por exemplo, uma bagagem cultural maior, você consome mais coisas de entretenimento, passa a conseguir se comunicar com muito mais gente, porque mesmo os países que não têm o inglês como a língua nativa, provavelmente a segunda língua que eles vão aprender vai ser o inglês. Então, você acaba literalmente aprendendo a língua global. Por exemplo, o próprio entretenimento e conteúdo, que é uma coisa que acredito que a maioria não valoriza. Quando você aprende o inglês, isso muda completamente, porque agora você não precisa mais de alguém traduzir para você, não precisa procurar algum resumo feito por outra pessoa. Você consegue consumir direto da fonte. Você consegue participar diretamente das discussões que estão tendo sobre diferentes tópicos, sobre notícias, né, novidades, comunidades maiores que são mais ativas, mais engajadas, que tem pessoas do mundo inteiro, passa a consumir conteúdos melhores de fato, como vídeos, podcasts, entrevistas, livros, tendências, referências. E não é só uma questão de quantidade, mas de qualidade mesmo. Você começa a entender melhor o contexto,
as nuances, o humor, o sarcasmo, ou alguns detalhes que, às vezes, quando traduzidos e sem você ter o conhecimento na linguagem que está sendo produzido, você acaba tendo uma interpretação um pouco diferente. Sem falar que a linguagem em si carrega cultura. E quando você entende a língua, você começa a entrar de fato de cabeça nessa cultura. Você para de consumir o que é superficial e acaba de fato aprendendo e tendo conexão com as coisas mais profundas. Falando por mim, eu não sei se eu aprendi tanto assim como uma obrigação o inglês. Eu digo que foi mais como um hobby e uma necessidade, porque desde criança eu era incentivado pelos meus pais, pelos meus irmãos, a aprender o inglês de diferentes formas. Então, eu lembro quando eu era muito novo já, meus irmãos que são mais velhos, eles assistiam muitos programas em inglês. Os jogos do PlayStation 2, eles eram todos em inglês. E para eu me virar e conseguir fazer as coisas que eu queria, né, jogando ou assistindo série, até porque eles me cobravam para eu assistir legendado desde novo, eu já fui habituado a não ver dublado, principalmente essas séries estrangeiras. Na época a gente via muito Friends, Two and a Half Men, The Big Bang Theory, enfim, e outros programas. Aquilo me forçava a ter que aprender o inglês, porque senão eu ia ficar de fora. Eu não ia entender o que estava acontecendo. E no caso dos jogos, eu jogava muito, por exemplo, God of War. Cara, eu não ia conseguir passar de onde eu tava. Eu não ia entender a dica que o jogo tava me dando. Então, mesmo eu tendo estudado em colégios que tinham inglês na grade curricular, eu digo que eu aprendi muito, muito mais quando eu tive que me esforçar por necessidade. Porque os conteúdos que a gente aprendia em sala eram muito introdutórios, né? Porque nem todos têm essa experiência, então você começa do zero, você aprende a língua, né, como qualquer outra, igual o português, espanhol, enfim. Mas em casa eu sinto que eu tinha um desenvolvimento muito maior. E quando eu comecei a ter uma base boa, eu despertei a curiosidade de ler livro em inglês. Então, eu peguei livros que eu já tinha lido, então eu já sabia do contexto, não seria um problema se eu não entendesse o livro inteiro ou todas as palavras. Então eu acabava me esforçando para tentar ler um livro em inglês e aumentar meu conhecimento, sabe? Ganhar mais repertório de vocabulário. E ficando mais velho, isso me fez perceber o tanto de acesso que isso me deu e o tanto de coisas novas que eu pude experienciar por conta de aprender uma nova língua. Coisas que eu nem saberia que existiam se não fosse o inglês. Outra coisa que me ajudou muito foi questão de música. Eu, desde criança também, sou de uma família que é muito eclética. Então, meus pais gostam de rock, sertanejo, meus irmãos gostavam de pop, rap. Então, automaticamente, eu tinha curiosidade de saber a letra das músicas. E às vezes nem pra saber de fato o que significava, mas eu queria, por exemplo, cantar a música. Então eu acabava aprendendo a pronunciar as palavras, entender o contexto numa frase, depois que eu entendia uma parte, eu ia pesquisar a outra para ver o que fazia sentido. E hoje, reparando, eu sempre gostei muito de videogame, então tinha muitos jogos que eram online e muita coisa era em inglês. E essa comunicação me ajudou a conseguir participar melhor e jogar melhor online, porque às vezes eu tinha uma missão, uma quest, alguma coisa da narrativa ou da história do jogo que eu não ia entender. Então, a minha conexão, por exemplo, com o jogo já ficou maior. Porque às vezes você pode, né, até completar um jogo, zerar ele, só que você não entendeu de fato a história. Você não soube dos detalhes que tinham. E isso era uma coisa que eu gostava. Online também, você tinha muita questão de jogos que eram competitivos. Então, tinha a questão de comunicação. E não saber se comunicar acaba afetando tanto o jogo dos outros quanto o seu. Eram pontos que eu não percebia tanto que faziam a diferença. E para mim, ajudou a aproveitar melhor ainda as coisas que eu já gostava. Eu tenho uma história também mais velho que representa também essa questão do quanto a língua ajuda. Quando eu fui jogar meu primeiro mundial pelo Cruzeiro em 2017, a gente foi para Polônia. E eu lembro que na época tinham os adultos do time que sabiam inglês, mas eu acredito que a grande maioria não sabia. E como eu era um dos mais novos, eu tinha que ajudar com bagagem, tinha o Jajal, que era do almoxarifado, mas ele acabava sendo encarregado de muita coisa, e eu tinha que acabar dando um suporte para ele. Só que como a gente estava em outro país e
não faço ideia de como se fala polonês, a gente precisava se comunicar com eles de alguma forma. E eu lembro que tudo ele pedia ajuda pra mim, e no começo eu ficava meio inseguro, porque eu não tinha tido uma experiência internacional assim que eu tivesse que me virar mesmo. Então, quando a gente chegou lá, eu tive que começar a perguntar as coisas do hotel, as coisas do transfer, quem estava lá para ajudar a gente do time. Então, eu fazia essa parte de comunicação e tinha que ajeitar algumas coisas, como lavanderia, quarto, enfim. E essas dúvidas eu tinha que tirar em inglês. E eu fui percebendo que, cara, acabou sendo muito mais fácil do que parecia. Mesmo eu não tendo uma pronúncia perfeita, e nem eles, né, os poloneses, era incrível como pessoas de países e lugares completamente diferentes conseguiam se comunicar através de uma língua que é, né, a língua global, assim, não era nem a língua nativa deles e nem a nossa. Então, acabou que isso me ajudou a ter uma experiência melhor lá. Com essa comunicação, eu consegui perguntar lugares para visitar, o que era bom de conhecer. Quando eu comecei a sentir mais confiança, eu comecei a perguntar sobre a cidade, sobre a cultura deles. Então, para mim, a experiência foi completamente diferente. E aí você vê que, por que ser tão importante? Você não fica mais preso no seu mundinho. No fim das contas, o custo que você está tendo não é só de não saber mais uma língua, é de depender de um mundo de experiências limitadas. E o pior, muitas vezes sem nem mesmo perceber, porque o custo dessa limitação, ele não aparece de forma óbvia. Claro que no caso da minha viagem, todo mundo estava lá e percebeu que precisaria achar uma forma de se comunicar, e o inglês seria essa porta. Só que na maioria das vezes vai ser uma oportunidade que não está no seu radar. Uma ideia que você não acessa, não chega até você, numa comunidade ou uma discussão que você ficou de fora, a visão de mundo que você não teve porque faltava alguma coisa. Então, no fim, o inglês não é mais só para currículo hoje ou uma habilidade profissional. É sobre ter mais liberdade sobre as coisas, de você ter mais acesso, mais informação, mais oportunidades na sua vida, para você tomar decisões melhores, escolher melhor as coisas que você quer. Liberdade para construir uma vida com mais possibilidades. Porque quando você aprende a língua global, você não amplia só a sua comunicação, você amplia as possibilidades e oportunidades para sua vida. Então, um recado e uma dica que eu posso dar é, cara, coloque o inglês como uma prioridade na sua vida. Ache um tempinho para você estudar, fazer um curso, nem que seja online, porque eu vejo que o principal do inglês é muito mais sobre você conseguir entender do que falar de fato. A gente acaba tendo esse preconceito aqui, principalmente entre brasileiros, de sua pronúncia tá errada, você fala meio torto, não escreve tão certo. Só que na prática, você vai precisar construir o raciocínio e a outra pessoa, principalmente lá fora, elas vão entender o que você está falando. Por mais que gramaticalmente não esteja 100%, a pessoa vai saber o que você quer. Da mesma forma que um estrangeiro, quando vem pra cá e tenta se comunicar em português, cara, é tudo errado. Tipo, a nossa língua é muito mais difícil de se aprender. Então, você focar em conseguir entender os conteúdos e falar alguma coisa, nem que seja errado, cara, isso daí vai te dar uma vantagem pra vida muito grande. E claro, se você conseguir aprimorar a sua escrita, a sua leitura, tudo isso são coisas que vão agregar. Mas foca em aprender a conversar mesmo e escutar. E com o tempo você vai melhorando essas outras coisas. Hoje em dia tem infinitos cursos online que são, acho que, super baratos. Tem escolas presenciais que eu acho que são um pouco mais caras. Mas, enfim, tem diversas formas hoje de se aprender, até por aplicativos, então coloca isso no seu radar, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu espero que o inglês te dê uma nova perspectiva das coisas, assim como ele deu pra mim. Por hoje é isso, até o próximo vídeo.